Fala pessoal, tudo bem? O Juliano por aqui. E hoje, dando continuidade naquela sequência de vídeos que eu comentei no início, no vídeo aqui de inauguração do canal. Hoje o tema que eu trago é deveras importante, porque a gente vai falar de perfil de investidor. Para começar bem do básico, sobre perfil de investidor e risco. Por que isso é importante? Porque a mentalidade, eu acho que é a parte que mais toca nas pessoas no quesito investir. Por quê? Com a digitalização das coisas nesse mundo que a gente está atualmente, as pessoas não têm mais paciência para nada. Muito menos para deixar um dinheiro render, para deixar um dinheiro investir. E se tu falar que vai levar 10, 20 anos para a pessoa adquirir as coisas que ela quer, que ela almeja, provavelmente ela desista no meio do caminho. Porque essa mentalidade, principalmente para os mais jovens, é muito difícil de compreender. Então, o que a gente precisa entender? Vamos ser bem direto aqui. Investimentos na Bolsa de Valores, por exemplo, né? Especificamente na Bolsa de Valores, que é o foco aqui, eles são um multiplicador de patrimônio. Quando eu falo para ti que ele é um multiplicador de patrimônio, ele não é um gerador de patrimônio. Ele pode ser lá na frente um gerador de renda passiva, que mais para frente eu posso explicar renda passiva e renda ativa. Porém, se a gente compreender isso, presta bem atenção no conceito. Multiplicador de patrimônio. Vamos lá na matemática básica. Se eu pego 0 vezes 0, dá 0. Como é que eu vou multiplicar nada? Todo número multiplicado por 0 dá 0. Por quê? Isso é básico. Presta atenção. Se eu tenho R$0 e eu multiplico por 10, vai dar em quê? Nada. 0. Então, a Bolsa de Valores tenta ver ela a partir de hoje, ou investimentos específicos no mercado financeiro, como multiplicadores de patrimônio. Por que isso é tão importante? Porque se eu penso que é um multiplicador de patrimônio, eu não vou me enganar tanto com fraudes. Por que as pessoas caem tanto nos golpes, nas fraudes? Porque a gente não tem conhecimento de conceitos básicos da educação financeira, que é uma taxa de juros. Por que 3% ao mês é uma coisa absurda? Por que quando muita gente oferece isso 2% em coisas que dizem ser seguras, e a gente vai, acredita e bota dinheiro ali e perde 98% das vezes? Porque a gente não entende que isso aí não existe. Isso está embutido na mentalidade que a gente tem que criar. Para investir, tu tem que estar com a cabeça muito boa. Tu tem que estar com a cabeça preparada para entender que essas coisas não são da noite pro dia. Um patrimônio, ele é multiplicado, ele não é gerado do zero. Então é com o teu trabalho, é com as tuas rendas extras, com o foco em ti, no teu desenvolvimento profissional e pessoal, que por meio da tua renda tu vai conseguir aportar mais, consequentemente multiplicar os teus aportes. Então, basicamente, tu tem que entender que a gente vai ter um período que tu quer, que tu planeja, e o que vai definir isso? É taxa de juros? É a maior taxa que eu puder ter? Se a gente pegar lá na fórmula dos investimentos, o que está no expoente e está em exponencial é o tempo. A gente tem a fórmula dos juros compostos, quem lembra da matemática financeira, o númerozinho que fica lá em cima não é taxa, é tempo. É tempo. Então a gente não vai multiplicar um patrimônio do nada, sem tempo. Pode procurar qualquer calculadora de juros compostos aí na internet. Procura a calculadora de juros compostos. Ela vai te dar todos os números ali certinho. Bota o valor que tu tem agora, o valor que tu pretende aportar por mês, e a taxa e o tempo. Depois, mais pra frente, eu posso fazer um vídeo sobre isso também. Na calculadora, tu vai ver uma coisa interessante. Pode botar o patrimônio inicial que for, 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Bota uma taxa interessante, razoável, ali por ano, de 6, 8%. E bota o fator tempo bem baixinho. Bota 2 anos, 3 anos. O patrimônio, por mais grande que ele seja, não vai ser uma coisa absurda. Vai ser uma diferença pequena. O tempo é o fator mais importante. Quando a gente fala isso, qual é a única coisa
que é um pouco mais difícil para muitas pessoas e as pessoas não entendem que precisa focar nisso. Quando eu foquei nisso, quando eu prestei atenção nisso, a chave vira, as coisas mudam, tu entende por que aperfeiçoamento profissional é tão importante, principalmente se a gente é mais jovem. Porque é o aporte que faz a diferença, é o quanto eu consigo colocar por mês nos meus investimentos, é no montante que eu consigo multiplicar. Porque pensa, vamos considerar 1% ao mês. 1% ao mês é uma rentabilidade super justa. A gente indo no mercado um pouquinho, entrando um pouquinho em ações ali, uma renda fixa na taxa que atualmente está bem tranquilo. Então, considerando 1% ao mês, 1% ao mês de 10 mil, puxa, 1% ao mês de 10 mil, 100 reais. É pouquinho, né? Então, agora tu pensa, 1% ao mês de 100 mil reais. Já dá 1.000 reais. Então, o que fez diferença ali? O aporte, o montante, é o montante e o tempo que fazem essa diferença. Quanto mais tempo eu deixo, mais tempo os juros compostos vão agir em cima do meu dinheiro. Então presta atenção nisso. Entra com a mentalidade, quando for entrar no mercado financeiro, entra com a mentalidade de que vai levar tempo. Juliano, qual é a única forma que eu tenho de encurtar esse tempo? Aporte. Como eu diminuo o aporte? Ou tu tem um salário muito bom, que tu consegue aportar muito, e tu tem um custo de vida baixo, nem que seja inicialmente, ou tu acha forma, se tu é assalariado, essa parte que eu falei, para o assalariado, se tu é um autônomo, um empresário, alguma coisa do tipo, o teu negócio tem que lucrar e tu tem que pegar uma boa parte do teu lucro e botar para investir, botar para render esse dinheiro tem que fazer mais dinheiro. Muitas pessoas têm o dom de pegar o dinheiro que sobra de algum negócio, que lucra, e fazer mais negócios e multiplicar, não deixa de ser um investimento. Só que a ideia do sucesso financeiro é a gente ter múltiplas fontes de renda. Então, o mercado financeiro é um braço disso. Só que, como eu te expliquei aqui, se tu tem essas aptidões, se tu tem um salário já interessante, começa a fazer uma organização financeira para que tu consiga poupar o máximo que conseguir. E a partir desse patrimônio a gente vai conseguir multiplicar. E aí a taxa vai ser um detalhe que a gente consegue ajustar com o tempo, que tu vai conseguir ajustar com o tempo, isso é fato. Só que com o tempo, presta atenção no final, com o tempo as coisas tendem a melhorar muito, porque o juro composto é juros em cima de juros. É só tu pensar se tu tá devendo. Quando a gente está devendo num cartão aí, mercado da vida, lojas, o que eles fazem é uma cobrança de juros compostos. Ou seja, essas que a gente vê as taxas absurdas, a gente vai lá no custo efetivo total dos cartões, a gente tem lá umas taxas de 18% ao ano, 20%. Eu já vi ter 177% ao ano, que é o mais comum também, principalmente em financeiras, quando tem a gente vai ver o 7 lá final. Essas financeiras que a gente fala que menos conhecidas, é um absurdo. Mercados, principalmente também aqueles cartões do mercado que a gente utiliza. Então assim, a gente precisa entender o básico de juros também, que depois eu vou fazer uma aula só de juros, vai ser bem interessante. Fazer uma apresentação do que são juros, como é que a gente descobre quanto realmente a gente está pagando nas coisas. Parar daquela mentalidade de focar na parcela das coisas. Se a gente foca na parcela que cabe no bolso e não vê quanto a gente está pagando no geral, a gente só tende a se atolar. E é assim que o brasileiro chegou à drástica estatística de mais de 80 e poucos %, não me recordo o número agora exato, de inadimplentes no Brasil. A nossa população é uma das mais endividadas, e isso é triste, isso é fruto de uma educação financeira que não foi ensinada lá nos primórdios da nossa escola. Eu não tive educação financeira. Graças a Deus, com a internet, que a gente foi ter agora acesso às pessoas que divulgam esses conteúdos. Importantíssimo, importantíssimo. Fico tão feliz de ter conseguido aprender isso cedo, porque muitas pessoas não têm essa oportunidade. Foram se dar conta disso lá com seus 30, 40 anos, 50, 60 anos. Canso de ver comentários aqui no YouTube do pessoal reclamando. O pessoal falando, que conhecimento incrível. Uma coisa às vezes é uma coisa básica. Só entender taxa de juros pode salvar muito a tua vida, de muito perrengue, muita coisa ruim. E o cara se arrepende de não ter aprendido isso lá com seus 20 e poucos anos, 30 anos que seja.
Então, o fator idade também não pode ser uma preocupação para ti. Claro, tu tem uma idade mais avançada, mas às vezes tu tem um salário melhor, tu consegue ainda correr atrás da máquina. Mas não fica para trás, não deixa te enganar, a mentalidade tem que ser essa, tá? Eu vou tentar fornecer muito conteúdo aqui interessante, algumas coisas podem ser até repetitivas, mas é bom a gente bater em algumas teclas para tu assimile melhor o conteúdo, beleza? Então, basicamente é isso, é uma mentalidade, é mais um bate-papo sobre mentalidade do investidor. Para ser investidor, a gente vai precisar de tempo, independente de taxa, tempo e aporte. Tempo e aporte. Foca nisso. Então foca, quanto mais jovem tu é, quanto mais jovem tu for, foca em desenvolvimento profissional e pessoal. Quanto maior o teu salário, mais fácil as coisas vão ser para ti. É difícil, é complexo? Não é. Sinceramente, hoje em dia, tu abre uma conta numa corretora, é muito tranquilo de investir. Tu só tem que tomar cuidado aonde tu vai colocar teu dinheiro e estudar um pouquinho a cada dia, onde não fazer as burradas que a maioria das pessoas caem. Cuidado com os golpes. Eles estão por toda parte e jamais vão deixar de te acompanhar. Com muita facilidade para as pessoas investirem, está tendo muita facilidade para pessoas mal intencionadas enganarem essas pessoas que estão entrando agora recentemente. Então busca informação, aproveita a internet e toma muito cuidado. Tem muita pilantragem por aí e o meu papel e de outras pessoas que fazem conteúdo disso é deixar as pessoas informadas das coisas que elas estão para entrar. Então, caminhando para o final do vídeo, eu acabei me empolgando um pouco na parte de mentalidade, que eu considero a mais fundamental, e a parte de perfil e de risco estão totalmente ligadas a isso, deixando um pouco de lado, mas eu vou fazer vídeos específicos também disso. Mas basicamente a gente tem 3 perfis de investidor. A gente tem o conservador, o moderado e o arrojado. Por que a gente... Primeira coisa que a gente faz é essa análise de perfil de risco, porque cada pessoa vai ter um comportamento, e eu acho que tem outros fatores também que interferem nisso. A idade, a renda, a família, muita coisa que pode mudar o teu perfil de investidor, aonde tu pode alocar o teu dinheiro ou não. Por exemplo, uma pessoa mais jovem, sendo arrojada, pode ser uma boa, porque a pessoa é jovem, se der algum problema no meio do caminho, ela tem tempo para poder recuperar aquele patrimônio. Agora, se eu pego uma pessoa mais velha e boto um perfil arrojado nela, uma boa parte do patrimônio no perfil arrojado, se chega a dar um problema numa renda variável da vida, a pessoa pode se dar muito mal e para ela recuperar isso vai ser muito difícil. Então, adeque o teu perfil de investidor, pode pesquisar aí também. A internet está aí para consultas das mais variadas formas sobre perfis de investidor. Dá uma olhada, tem alguns questionários que a gente consegue fazer online mesmo e é bem interessante. Conservador, basicamente, é o cara que ele foge do risco. Então, a gente tem uma relação no mercado financeiro de risco-retorno. Geralmente, quanto mais risco eu corro, mais retorno eu tenho a ganhar, né? Então, o conservador é o cara que vai deixar um tesouro direto, que são títulos do governo, que são ultra seguros, né? A chance do governo te dar um calote é baixíssima. É uma pessoa, geralmente, que demorou muito para juntar aquele patrimônio, levou um tempo ali e ela não quer se arriscar muito e acha que as rentabilidades que ela consegue com o montante que ela tem está adequado para ela. E ela não tem propensão a correr riscos. Beleza? Moderado. O moderado é o cara que é a pessoa que ela é conservadora, tem uma parte conservadora, mas ela começa a se arriscar mais nas rendas variáveis, sai um pouco da renda fixa, que é que o conservador bota a maior parte do seu patrimônio. Então essa pessoa, ela quer um pouco mais de rentabilidade, mas mantendo um pouco a sua segurança, né? É uma pessoa que ela quer deixar, pode ser 50-50, 60-40, então ela vai buscar esse meio de campo entre as duas, entre um pouco de risco e um pouco de ganho também. E por último a gente tem o arrojado. O arrojado é aquele perfil que o cara quer muito retorno, é uma pessoa que busca retorno, independente se ele vai correr um risco maior. Então geralmente é uma pessoa mais propensa a mercado acionário, mercado de ações, fundos imobiliários. É uma pessoa que se precisar botar 80%, 90% do seu patrimônio aí, e ela consegue correr atrás depois caso dê algum problema. Mas também a gente tem que acompanhar essas variáveis também, são variáveis que a gente tem que ficar de olho. Idade, como eu já falei no início,
E conhecimento também é uma coisa que é fundamental. Como é que eu posso ser arrojado se eu não tenho conhecimento do mercado? É muito complicado, por mais que eu seja jovem, por isso que elas não são características fixas. Eu sou jovem, vou ser arrojado. Não necessariamente. Se tu não tem o conhecimento, tu vai perder tudo no mercado financeiro. Não é porque tu é jovem que tu vai jogar tudo pelo ralo. Pelo contrário, aproveita a idade mais jovem para estudar, aproveita para entender e já ir recebendo frutos disso aí. Ali na frente tu já conseguir ter um retorno interessante e aprender o quanto antes sobre esse mercado que é tão interessante. Então, sobre perfil, acho que a gente falou suficientemente aqui. Não gosto de me alongar muito, porque são vídeos, como eu falei, vão ser mais diretos. Caso tu tenha interesse de te aprofundar mais, faz esses testes que tem online, que eu falei, na internet. Pesquisa alguns outros vídeos, achar necessário também. E me contata pelo... Merda. Se quiser, pode me contatar aqui nos comentários, né? Pode deixar ali um comentário que eu vou estar respondendo assim que eu ver. Tá bem? Espero que tenha gostado desse vídeo. Vou trazer na próxima, a princípio, renda fixa e renda variável já, introduzindo de fato nos investimentos, do que a gente vai, de como tu pode investir as tuas reservas, se tu quer mais risco, tu quer menos risco, como é que funciona, isso aí tudo vai ser pro próximo vídeo. Se tu gostou desse vídeo, deixa um like aqui pra mim, faz o favor, tu vai contribuir demais para divulgar o canal, e comenta a tua opinião, se tu já ouviu falar sobre isso, qual é o teu perfil, se tu já sabe qual é o teu perfil e quais são os teus objetivos também. Traçando objetivos a coisa fica mais fácil, parece que o mundo conspira a teu favor. Conspirando a teu favor, as coisas tendem a dar certo. Então um abraço, até a próxima.